Olá, turma. Tranquilo? Rogério Silva aqui, continuando, né? Beleza. Continuando o quê, né? Nós tivemos a live de semana passada, a gente começou a falar sobre esses frameworks front-end. Até então, a gente teve conhecimento com HTML, CSS, vocês tiveram isso no semestre passado, e viram de como funciona essa interação do front-end com o back-end, utilizando a biblioteca nativa FET, né, de JavaScript, e, enfim, e toda a manipulação do DOM, né, que a gente compreende, que a gente pode criar os componentes, botar na árvore, alterar suas propriedades. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Entretanto, para a gente manter uma aplicação front-end utilizando apenas JavaScript puro, a gente acaba tendo bastante trabalho e vai incorrer, enfim, acabar chegando em problemas comuns que já foram resolvidos pela comunidade. Então, o papel do framework é trazer essas situações comuns de uma forma já padronizada, reconhecida e testada. E aí nós falamos sobre as diversas opções de frameworks que a gente tem, né? Eu até mostrei aqui para vocês os quatro principais, né? React, Angular, que são os dois principais, e em terceiro aqui vem o Vue, talvez até o Vue tenha ganhado mais espaço, e o Svelte, que a galera vem falando bastante nele também. Mas enfim, está nas aulas lá da live, eu vou até recortar a live e botar aqui como vídeo anterior. Tranquilo? A gente parou na aula passada num código onde a gente mostrava como você pode reutilizar os componentes, né, fazer o reuso do componente que você definiu previamente, é uma espécie de instanciação do componente, e botar ele várias vezes. Por exemplo, aqui foi definido um componente funcional chamado welcome, que ele recebe um conjunto de propriedades, mas dentre elas aqui a name, né? Quando você bota props, ele já vai receber todas as propriedades comuns, mais as específicas que você definiu. E eu posso chamar o welcome várias vezes, tranquilo? Então nós paramos na aula passada exatamente nesse ponto, quando nós criamos um componente hello e instanciamos esse hello várias vezes. Vejam só, o nosso componente hello, a gente botou ele 4 vezes e a gente acabou vendo umas coisas aqui mais legais, interessantes, porque a gente está utilizando o TypeScript e fica muito legal aqui, né? Nós definimos uma tipagem aqui para o nosso componente, né? Hello props, a gente poderia inclusive botar somente assim props, mas como a gente gostaria de ter um valor padrão para name, porque name passou a ficar opcional, a gente fez a desestruturação aqui logo na definição dos parâmetros, né? E colocamos aqui o valor, deixa eu botar aqui como estava antes, o valor KE como padrão, e a gente consegue fazer o reuso desse componente de forma bastante tranquila. Beleza? Então é um overview e você já vai compreendendo aí, obviamente você vai aprofundar os seus estudos com React ou num curso bem aprofundado, somente isso, com muitas horas, ou via documentação por conta própria também. Beleza? Então, veja, outra coisa interessante aqui que a gente pode fazer com o React, né, é a composição. Isso é o princípio, né, dessas ferramentas hoje em dia, dentre elas o Flutter, que é quando você vai compondo áreas da sua tela, áreas do seu sistema, né, a parte de UI, com outros componentes. Então, uma tela como essa daqui é bastante comum você ver no HTML, onde tem uma região aqui que vai ser um comentário. Então, o comentário ele é feito por um usuário. Então, a gente vai criar uma divzinha ali para botar as informações do usuário. As principais informações, as duas informações são elas. É o avatar e o nome de quem está fazendo o comentário. Então, isso aqui é bastante comum, uma estrutura como essa, você que já é desenvolvedor web. E logo abaixo nós temos as partes dos comentários em si, do comentário em si, os atributos, que é o próprio comentário e a data que o comentário fez. E no React, ou em frameworks baseados em componentes, acredito que são todos eles, a maioria deles, o lance do componente é que dá uma organização, a gente pode fazer isso aqui. Olhemos aqui do lado direito, vejam só, a gente continua com essa div principal aqui chamado comentário, né, comment, mas a gente encapsulou as informações do usuário em um componente independente. Vejam só, então user info está aqui do lado esquerdo, abaixo, né? Do lado direito continua o componente principal, que é o comment, mas ele utiliza o user info, onde nós só extraímos de lá. Vejam que isso é uma encapsulação, um encapsulamento, né? Porque em inglês é encapsulation, né? Encapsulation, mas a tradução virou encapsulamento. Esse encapsulamento user info, ele simplesmente fez como se fosse uma chamada de uma função que tem alguns parâmetros, né? Que tem alguns parâmetros. Então, nos props, ele definiu uma propriedade user, se tivesse tipado, ele ia botar user, que era o tipo user, que tem
um atributo. E aqui dentro de User Info, como estava antes, vejam só que dentro de User Info tem o avatar. E ele separou, porque ele pode precisar desse avatar em outros locais. Então é a composição favorecendo o reuso. Então o avatar, sempre que eu precisar apenas do avatar, basta que eu instancie, portanto, use, né, esse componente avatar, passando nos próprios de um user, que esse user venha com o nome e a URL do avatar. E olha como ficou bastante interessante, tá? E aí você pode ir avançando nessa granularização, essa composição, você vai testando, você vai avançando na fronteira. Cara, tá bom ou não, vou precisar disso em outro lugar, vai facilitar para mim a manutenção, e você vai granularizando, significa extraindo fragmentos e criando outros componentes. Perfeito, gente? Isso funciona muito bem. E uma recomendação que eu dou para você, pela minha experiência com o React até então, é que você ir criando de fato aqui no seu projeto, você cria uma pasta como essa, Components, e sai criando os componentes dessa forma. Então, vamos lá, que eu tivesse um comment, né? E aqui dentro do comment você vai ter o index.tsx, que é onde você vai ter o seu componente principal, né? Então, geralmente está assim, né? Export const comment. Você pode fazer dessa forma aqui com arrow function. Isso aqui já é um componente válido para o React, né? Obviamente que ele precisaria ter um return aqui. Deixa eu botar aqui um comment. Vou só fazer isso aqui, eu não vou criar o componente inteiro, eu quero só dar uma dica aqui sobre organização. Para você sempre criar uma pasta, não sair criando os componentes dentro de um arquivo só e tudo. E você bota o outro aqui, styles.ts, né? Que nos styles a gente não tem um return de código JSX, por isso que não é TS, né? Não é TSX, é TS, e os componentes sempre são TSX, tá? Você vai observando isso. Então aqui a gente tem esse retorno desse HTML encapsulado pelo JSX, e tem isso. E esse style, você vai definir aqui os seus estilos, e vai importar o CSS lá. Enfim, se for styled component, que é algo que a gente vai ver já, ele vai ser TS, né? Até reforçando aqui. Mas se for CSS normal, você vai botar somente .css, é verdade, eu botei TS, mas só se for styled component, eu vou já mostrar para vocês. E se for CSS modules, você tem que botar esse modules aqui antes, que o seu projeto já vem pronto para isso. A gente volta já no código, tá bom, gente? Vamos lá para o vídeo não ficar muito grande. E aqui nós chegamos numa das palavras, né? A gente está passeando aqui nos fundamentos desses frameworks por meio do React, né? Que é o mais badalado deles e tudo. Então a gente já viu o conceito de componente, né? Viu a aplicação, o conceito de componente, o conceito de props, né? Que as props são os atributos na instanciação de um componente. Agora nós vamos ver o state. O que é o state? Para que você tenha um desempenho melhor da aplicação, todos os componentes são imutáveis. Você não vai mudar os valores do componente, certo? Ou pelo menos o framework não vai fazer isso. Sempre que ele alterar informações do seu funcionamento, seja ele visual ou não, o que vai acontecer é uma nova instanciação. O componente será reconstruído. E assim você vai ganhar performance sem precisar gerenciar mudanças do ponto de vista de UI, então, de interface, somente interna. Então, a cada vez que você mudar o estado, né, você vai ter um novo componente, o componente será reconstruído, sabe? Beleza? Mas aí ele tem as estratégias de performance aqui para que não crie tudo do zero. Por exemplo, se você tem um comment que utiliza o avatar, né, o componente avatar, mas o componente avatar não teve nada, ele está ali em memória, você recria o componente comentário, mas reusa aquela parte que não foi alterada. Isso é algo muito interessante, né? Vocês já devem ter ouvido falar, esses frameworks deixam a aplicação mais lenta, mas eles são sempre focados para ter um bom desempenho, alinhar para ficar bom para o usuário e ficar bom também para o desenvolvedor. Beleza? A gente está trabalhando só com Functional Component, né? Componentes funcionais, porque os Class Components, não sei se eu já mostrei aqui para vocês os Class Components, eles estão ficando em desuso, né? Desde que a galera do React trouxe os componentes funcionais, o desenvolvimento ficou mais esperto, né? Mas, enfim, nos componentes baseados em classe, eles têm um atributo que eles já herdam lá de React Component chamado State, e aí você gerencia um objeto que fica atualizando esse objeto, botando ele para
state, e sempre que você mudar o seu estado e você desejar renderizar o componente, você chama o setState, como a gente costuma fazer, inclusive lá no Flutter. Beleza? Ou no Flutter. Functional Component, a gente utiliza o useState. O useState é um hook que trouxe as capacidades de gerenciamento de estado de uma forma muito interessante, muito legal. Inclusive está aqui no próximo slide. Vejam só esse componente, né? É um componente count, é um contador, é bastante comum um componente como esse. E você precisa renderizar, re-renderizar, né? Exibir novamente esse componente ou atualizar a tela para o usuário sempre que o cara clicar no botão, ele vai aumentar o contador. Então deixa eu fazer esse componente aqui para a gente, é o count, né? E a gente vai vendo no código, vai ficando mais fácil, né? Então, count, observe aqui o padrão, né? Count. Aí eu vou criar o meu index.tsx, assim facilita o import. Tranquilo? E aqui a gente pode fazer de diversas formas. O importante é que você tenha uma função que retorne um código JSX. Essa é só a regra para você obedecer ao contrato do que é um componente. Então, eu dou logo um export aqui, vou chamar de count. Esse count vai receber aqui alguns parâmetros e ele vai ter aqui um return H1. Deixa eu só pôr aqui um H1 counter, que é o contador, né? Deixa eu ver se ele está tudo ok. Eu sempre gosto, eu tenho uma filosofia do código tem que estar sempre rodando, né? Não sei se vocês têm isso aí com vocês, eu não gosto de criando esse débito de código para ver se as coisas não estão funcionando. Eu vou vir logo aqui no meu app e vou botar o meu count aqui em cima, né? /counter, vamos ver se ele vai importar aqui pra gente. Olha como fica bacaninha, né? Fica organizado e tudo. Deixa eu rodar aqui. Eu cliquei, mas ele já atualizou pra gente. Então, nosso componente está ok, né? Nosso count está ok. Mas vamos fazer aqui o que mais ele precisa fazer. O nosso contador, ele vai retornar. Vamos fazer logo aqui a estrutura dele. A gente costuma botar aqui entre parênteses para poder retornar aqui um só componente. Então, vamos botar aqui a div, né? Bonitinha. Vamos seguir a estrutura. Vai ter a mensagem, o H1 já está aqui. Counter app. Vai ter aqui um P que vai dizer você já clicou N vezes, né? Você já clicou 10 vezes. Eu vou botar aqui esse valor fake. E nós teremos o botão para incrementar esse contador, né? Então, vou botar aqui o button, que é um botão aqui normal que a gente tem. Vamos ver a mensagem, é contador mais mais, né? Contador mais mais, a gente conhece muito bem isso. Vamos ver como é que ele fica aqui na nossa aplicação. Tá aqui. Então, toda vez que eu clicar aqui, eu quero que ele aumente esse valor. Então, ele terá que renderizar esse nosso componente. Tranquilo? Ele tem alguma própria? Não, não tem nenhuma própria. O que nós temos aqui é uma... A porta bateu. A manipulação de um on-click, né? Então, observem que as propriedades dos elementos HTML continuam aqui. A diferença é que elas aparecem em camel case e não on-click, como é comum você ver. O on-click, ele recebe uma função. Ele recebe uma função como essa daqui, ó, console log, só para que a gente possa ver aqui funcionando. Console log clicou. Vejam só. Então, o onClick, ele recebe uma função. Quando eu tenho que botar código JavaScript dentro de um JSX, sempre é dentro aqui dos curly braces, né? Vejamos aqui. Vejamos, inspecionar. Eu estou falando um pouquinho rápido aqui, mas não está nem tão rápido, que é para dar tempo. Ó, vejam só, o clicou está funcionando. Perfeito. Só que a gente não vai fazer isso aqui inline. Vamos criar uma função chamada handleClick. Certo? HandleClick. Eu boto o nome da própria função. Você pode criar uma função aqui, function handle. Eu prefiro sempre essas funções aqui, né? Handle, arrow function, handleClick. E tem esse padrão de chamar assim, né? Com esse handleClick, console log, clicou. Clicou, beleza. Vamos ver se vai funcionar tudo certinho. Continua funcionando. Então, a gente costuma fazer isso aqui com as funções. A gente pode até utilizar um hook chamado useCallback para a gente memorizar essa função e ele não criar essa função toda vez
que ele precisar renderizar lá. Perfeito. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar um estado. E para criar os estados, a gente utiliza um carinha chamado useState. Nos componentes funcionais, você vai fazer isso o tempo todo. Então, no useState, ele é do tipo inteiro, né? Vai ser um estado, uma variável estado do tipo inteiro, que ela vai ter o valor inicial 10. Então, ele vai retornar aqui para a gente uma espécie de valor atual, né? Actual e setActual. Ele retorna duas coisas. Ele retorna, na verdade, um array, que é o valor atual do seu estado, e uma função para que você possa atualizar esse estado. Beleza? Então, aqui eu posso fazer isso aqui. Vejam só, deixa eu ver como é que eu tô. Acho que eu posso fazer somente assim e botar atual, porque eu vou referenciar aqui uma variável, ele continua em 10 ali. Deixa eu voltar, botar um valor aqui diferente. Vamos botar para ele começar em 0 mesmo. E você vai ver que ele utilizou ele lá. Então, esta é a forma de você gerenciar estado em componentes funcionais, por meio desse hook useState. Você pode ter esse useState em qualquer objeto, não só valores atômicos, nem atômicos primitivos, aqui no caso de um inteiro. Perfeito? E como eu posso alterar? Aí, para alterar, eu venho aqui no meu handle, clique e chamo a nossa função setAtual. E eu boto que ele vai receber o valor atual mais 1. Certo? Vamos ver o que acontece. Olha, e ele vai mudando. 16 minutos deu para apresentar aqui para vocês como, enfim, na prática, como manipular eventos, né? O handle click aqui tudo bonitinho, como declarar e utilizar estado dentro de um componente. Isso aqui já serve para formulários, então você poderia botar no input, no onChange, para que ele já chamasse o estado aqui, né? O set estado atual. E aqui você pode dar o nome que desejar. Observe que eu fiz aqui uma desestruturação de array, não sei se é assim que se chamou ou não. E aí você poderia botar um reset também aqui, né? Vamos só para finalizar aqui em 17 minutos. OnClick. No OnClick a gente vai botar a lógica aqui. Só lembrando que ele sempre quer uma função. Ou você define uma função aqui dentro, ou você referencia uma, como a gente fez, né? Então eu vou botar aqui um zerar. E no zerar eu posso chamar o setActual, também aqui do jeito que está lá nos slides, né? E se eu botar setAtual 0, será que ele já vai fazer tudo bonitinho como eu quero? Observe que ele manteve ali o estado, né? Ó, zerei, ele zera mesmo, vai e volta. 17 minutos e a gente aprendeu aqui várias coisinhas do React, né? E se eu precisar decorar esse cara, vocês já sabem, basta que eu faça aqui o seguinte, né? Não é aqui que eu quero é aqui. Deixa eu fechar esse cara. Você vai botar aqui o seu index, pode chamar né, styles.modules.css e tá tudo ok, né? O hello module é no singular, tá? Só verificando se era no plural ou no singular que utiliza CSS modules e fica tudo normal. Você usa o seletor CSS aqui, tudo bonitinho, color red, só para testar, né? Para ver se dá certo. E aqui você faz o import do seu CSS. Né? Ponto barra. Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Né? Aqui eu tenho que fazer o seguinte aqui, na verdade. Eu tenho que importar style, ou styles, from ponto barra styles.modules.css, é isso? Ponto barra style.modules.css. Ele está reclamando aqui que não está gostando do que a gente fez. Style.modules.css está tudo certo, bonitão. Declarado, mas nunca foi utilizado. Mas never used. E aqui eu posso pôr uma classe, né? Só complicar aqui a aula. Tá botão tranquilo, title. Vou botar ele aqui como title de novo. Né? Tá aqui. E aqui no index eu posso botar um class nele, class name, e botar desta forma, styles.title, e vai dar tudo certo. Vamos ver se dá tudo certo, ou se não vai dar tudo certo. Ele está reclamando de que styles.modules, no singular, Rogério, só era isso, Rogério. E aqui é style, o nome que você deu lá no import, beleza? Programação é isso, gente, é fazendo tudo ao vivo, tá massa demais, tá? Vamos pro próximo vídeo e a gente avança lá nos slides.